Oi, oi, gente, voltei aqui. Caiu, né, o meu ao vivo, fui ajustar o áudio, o volume e simplesmente caiu a conexão, apertei no botão errado. Vida que segue, vou aguardar vocês entrarem novamente. Oi, Lid, boa noite, seja bem-vinda. Me dá aí um ok se o áudio agora tá bom, porque na transmissão anterior parece que ficou muito baixo. E aí o pessoal depois deu feedback e eu acho que ficou o áudio inteiro baixo e no fim perdi, né, a transmissão, enfim, vou fazer uma nova. Eu também, saudade, coisa boa te ver por aqui. Ah, legal. Ok, então. Hoje a ideia é a gente continuar, vou ter que, né, recomeçar, faz parte. A gente tá aqui na série de lives. Beleza, obrigada pelo feedback, Lid. Então, na série de lives, eu vou também já colocar o título aqui, dos 3 pilares para uma vida sexual plena, entendendo essa plenitude como o mais satisfatória possível, né, dentro do seu contexto, da sua rotina e dos seus valores de vida, né, para uma vida significativa. Então, série de lives, e aí hoje, gente, é o segundo pilar, que é o erotismo. Deixa eu colocar aqui também para poder fixar. Inclusive era uma live lá no YouTube, porém não foi possível. Ah, entendi, Lid, obrigada. Deixa eu ver aqui o que eu consigo. E aí, gente? Tá, voltou a melhorar ou ainda tá ruim o áudio? Vamos ver. Vou tentar aqui me organizar. Enquanto isso, também vou enviando para o pessoal que estava por aqui, mas perderam a conexão, né? Não sei se voltam. Ok, tá bom. Então, vou tentar seguir dessa forma aqui e com cuidado para o áudio ficar bacana. Ah, entendi. Sim, porque aí acabou mexendo o celular, né? E aí dificultou o som. Beleza, Lid, obrigada. Então, gente, vou recomeçar aqui falando sobre erotismo. E a pergunta é: o que é erotismo para vocês? O que vocês entendem por erótico e por erotismo quando eu trago essa palavrinha, que é um dos pilares para uma vida sexual plena? E que eu percebo que muitas vezes falta na vida de algumas pessoas que trazem problemas sexuais aqui para o consultório, né, para os atendimentos. Então, vamos entender o que é erotismo, né? O que a Ju está querendo dizer quando ela traz esse segundo pilar, o erotismo, aqui pra gente. Osmar, seja bem-vindo, que bacana de ter por aqui. A Rose também, seja muito bem-vinda. Hoje o tema aqui é erotismo, segundo pilar para uma vida sexual plena, tá? E a gente começou já na terça-feira falando desses 3 pilares, nessa série de lives. O primeiro pilar, inclusive, gente, foi autoconhecimento. O que eu falei sobre autoconhecimento? Tá aí gravado, tá salvo aqui no Insta. Mas basicamente que é importante você entender e identificar o que você pensa, o que você sente, né, sobre sexo, sobre relações sexuais, o que surge aí dentro quando eu falo sobre isso, e também conhecer o seu corpo, conhecer as suas partes íntimas, poder identificar, ter consciência corporal. Inclusive a Lid está por aí e a Lid é professora de yoga, então tudo a ver, né? Atividade física para que a gente possa trabalhar essa consciência corporal que nos ajuda no dia a dia de forma integral, inclusive na vida sexual, para você conseguir estar mais consciente do seu corpo, das suas sensações na hora H. Então, essa daí é a Lid, gente. Então, qualquer coisa, quem tiver dificuldade com consciência corporal, com essas percepções, e isso vem, tá? A gente treina, a gente aprende.
E eu gosto muito de trazer isso porque, assim como eu aprendi a falar com naturalidade sobre sexualidade, vocês podem aprender isso e muito mais. Então, essa questão da consciência corporal é um processo de aprendizagem também e é importante para a vida de uma maneira integral, ok? Abimael, seja bem-vindo, tá por aqui também. Letras da Márcia, que legal te ver por aqui, boa noite. Então, pensaram aí? Se alguém quiser compartilhar, né, o que acha que é erotismo? Qual a importância, né, do erotismo para a vida sexual? Será? Como assim? Porque é bacana a gente poder detalhar isso, colocar em termos mais práticos, para de fato conseguir, quando necessário, incluir o erótico na vida. Acreditem, tem várias pessoas que elas não têm isso na vida, assim, né? E o que eu quero dizer com isso? O erótico nada mais é que a gente conseguir ter estímulos sexuais, né? Estímulos que te levem a desejar ter uma relação sexual, um envolvimento sexual, né? Uma interação, uma brincadeira. Hoje eu já não gosto muito de falar a palavra jogo sexual, porque jogo ele remete um pouquinho à competição. E aí a gente vai atualizando, né, as palavras para que elas realmente façam o sentido que a gente quer. Mas brincadeiras sexuais, né? Então o erotismo, ele pode ser, esses estímulos sexuais, eles podem ser de várias maneiras e eles constituem o que a gente chama de erótico, tá? Deixa eu ver se o pessoal comentou alguma coisa aqui. Oi, o Doug tá aí também, seja bem-vindo à live de hoje, falando aqui sobre erotismo. E aí, como que será, né, que esse erotismo, ele chega até nós? Como? Né? Esses estímulos sexuais. E aí eu vou mais para essa via que eu estava falando para vocês de consciência corporal inclusive, porque ele chega até nós, nós temos acesso aos estímulos através dos sentidos. Eu gosto muito de dar o exemplo, até que uma cliente trouxe para mim recentemente, da alimentação, né? Ela estava na sessão, ela já tinha jantado, era noite. E aí ela começou assim, nossa, ela interrompeu a sessão para fazer esse comentário. Nossa, tá um cheirinho assim de uma comida boa do vizinho, acho que tem alguém cozinhando, Júlia. Eu disse, você tá com fome? Você veio com fome pra sessão, né? Comecei a brincar. Ela disse, não, na verdade não, eu comi antes da sessão, me organizei, mas ainda assim tá dando até água na boca. Ou seja, ela não tava com fome, ela não tava com desejo de comer, mas a partir desse estímulo olfativo ela se interessou, né, por aquela alimentação. Se ela vai comer ou não, aí é uma outra história, mas que despertou o desejo, despertou. E pensando em sexo, é muito parecido em muitos momentos, né? Muitas vezes você não tá nem pensando sobre isso e te chega algum estímulo que te desperta para isso. Ou em outros momentos, se você quer despertar o seu desejo sexual, você pode buscar estímulos sexuais. E aí é importante você ter clareza a respeito dos teus sentidos, né? O que para você é o sentido mais sensível, mais aguçado? Nesse caso que eu dei o exemplo, né? Especificamente para ela foi o olfato. Eu nem sei ao certo se para ela é o estímulo que ela tem mais aguçado, mas naquele momento foi o estímulo olfativo que despertou o desejo dela em experimentar aquele prato, aquela refeição. E aí quando você identifica, perfeito, Rose, importante buscar estímulos, porque eu vejo isso, sabe, de às vezes a pessoa, mas não tô afim e tal. E aí eu vou investigar a questão do erotismo no dia a dia. Pensa aí na agenda de vocês. O que vocês tiveram contato, em que momentos da semana vocês tiveram contato com estímulos sexuais, com estímulos que para vocês foram eróticos e levaram vocês a pensamentos eróticos,
a imaginação de cenas eróticas. Que momentos foram esses, né? Amanhã tem algum momento que vai ser mais erótico? A princípio não tem, Ju. Beleza. Você pode buscar, como a Rose falou, primeiro entendendo se você quer, tá? Não é aqui a minha intenção de dizer que você tem que buscar ou não. Mas em querendo aumentar o desejo sexual, por exemplo, é importante buscar também, né? Não ficar só na passividade esperando, como foi o exemplo da minha cliente, que acabou passivamente sendo pega ali pelo olfato e aí despertou o desejo de ela se alimentar. Então, é importante, sim, concordo com a Rose, buscar e incluir o erótico no seu dia a dia, na sua vida. Talvez isso se perca em algum momento. Eu percebo que às vezes a gente está aí numa fase de trabalhar mais, ou de fazer um curso, de fazer algo diferente, mas pensando em qualidade de vida, pensando que a sexualidade, né, que inclui a vida sexual, é um pilar para a qualidade de vida segundo a OMS, também é importante a gente cuidar desse aspecto, né, e buscar sim esses estímulos, tá? Então, primeiro entendendo quais estímulos, quais sentidos para você são os mais aguçados. E aí você pode buscar de modo aí ao encontro do que para você é mais, te estimula mais, né? É mais gostoso de entrar em contato, funciona melhor como um estímulo sexual. Porque assim, algumas pessoas, por exemplo, gostam muito de contos eróticos, de leituras. Outras já não são tanto assim das leituras, elas gostam mais de assistir filmes eróticos, outras de ouvir podcasts eróticos, independente da forma, desde que funcione como um estímulo sexual, um estímulo erótico para você, é isso que vale, né? Muitas vezes você vai procurar uma playlist erótica, por exemplo, mas aí você começa a ouvir, mas para mim então, essa música aqui, a música 3, a música 7, pra mim não funciona como um estímulo sexual e tudo bem. Tanto que eu sugiro que você construa a sua própria playlist, né? Personalize, você pode fazer sozinha isso, de modo a atender somente aos seus critérios. E também pode fazer uma outra em conjunto com a parceria, atendendo ao gosto dos dois, o que é estimulante para os dois. E é legal essa troca, porque inclusive você pode organizar um ambiente com estímulos sexuais que agradem a ambos, né? Por exemplo, velas aromáticas para quem é mais olfativo, óleos para quem é mais do sentido do tato, né? Táteis, né? Estímulos táteis, e a gente tem aí uma grande possibilidade, pensando que todo o nosso corpo, a nossa pele, né, ela é sensível ao toque, então é bem interessante poder fazer esse tipo de exercício. Olá Catarina, boa noite, acho que agora foi, hein? Então o tempo aqui já pediu feedback para o pessoal com relação ao áudio. Parece que melhorou. Obrigada pelo feedback, senão eu ia ficar aqui falando, né? E vocês não iam conseguir me ouvir de forma clara e de forma audível o suficiente. Enfim, né? Obrigada mesmo, viu? Então a gente está falando aqui sobre o erotismo, a importância, né, do erotismo para uma vida sexual plena e também pensando em formas de incluí-lo, né? Perceber se ele já está aí no seu dia a dia, ele já faz parte ou precisa resgatá-lo em algum momento. Porque eu também costumo dizer, assim como a vida é dinâmica, talvez você esteja numa fase em que realmente não tem muito erotismo na tua vida, mas você pode buscar, como a própria Rose comentou anteriormente. Então, desenvolver formas de buscar esses estímulos sexuais, ok? Que despertam o desejo para relações sexuais. A Alana também chegou aí, muito boa noite, Alana, seja bem-vinda. E aí eu propus aí para o pessoal, quem quiser compartilhar ou pensar sobre isso já é o suficiente. Eu sei que nem todo mundo gosta de fazer os comentários, né?
com relação a esse tema, pode pensar, né? Como é que foi a sua semana? O que teve de erotismo na tua semana? Se não teve, você quer buscar algo nesse sentido ainda hoje, ou quem sabe amanhã, né? Num horário que para ti seja confortável, interessante, que você possa fazer essa busca, né, de algum material nesse sentido. Inclusive, eu tenho aqui no Insta, nesse perfil, nos destaques, um destaque que é conteúdo erótico. Então, você pode dar uma olhada e filtrar, né, o que para ti faz sentido. Tem as ilustrações, né, que para quem tem um sentido mais aguçado da visão pode ser muito interessante, ok? Tem outros perfis que trabalham também, não só a ilustração, como outros materiais aí, poemas, né, contos eróticos. Então tem para todos os gostos, tá, gente? O legal é vocês poderem também ampliar o repertório de vocês. Às vezes tem aquela pessoa que ela sempre lê conto erótico, mas ela não experimentou, de repente, um outro estímulo e pode descobrir que também é interessante para essa pessoa. Pois é, Rose, mas você sabe que isso que você está falando, né? Relacionamentos mais longos, antigos, eu acho mais difícil. E, na verdade, esses relacionamentos é que tendem a ter perdido o erotismo, né? Porque, como eu falei para vocês, como a vida é dinâmica, né? A gente tem as fases em que a gente está mais ocupado com uma coisa ou com outra. Relacionamentos mais longos, às vezes, pode ser com os filhos, com questão de mudança de carreira, de trabalho. E, muitas vezes, o erotismo ele vai se perdendo. Então, é importante, de tempos em tempos, olhar para isso e fazer o resgate. E eu gosto sempre de sugerir fazer sozinha, para entender qual que é a sua, pensando em individualidade, e depois com a parceria também, essas trocas, né? Vamos assistir alguma coisa, né? Um filme erótico, vamos ver qual é, como é que pode ser, se é confortável, se é desconfortável, tá? Então, ir selecionando, né? Ótimo, Catarina. A gente trabalha tanto que deixa o corpo e suas possibilidades completamente esgotado. E eu acho que, inclusive, a Lid vai concordar com isso também que a Cata trouxe, da questão do trabalho, né? E do quanto, muitas vezes, a gente vai enrijecendo o corpo, parando de se conectar, de estar sensível ao corpo, às sensações. E o nosso corpo, ele tem possibilidades infinitas de prazer, né? Ele é o nosso principal órgão do prazer, é o corpo inteiro. Então, poder cuidar desse corpo, se conectar com esse corpo, ser íntima desse corpo, é muito importante para uma vida sexual satisfatória. Então, se acheguem ao corpo de vocês, percebam o corpo, deem atenção aos sentidos, né? Essa oportunidade, esse espaço na agenda. Coloca aí na agenda mesmo. Às vezes a gente olha assim, a agenda tá muito cheia, né? Não, coloca ali uma horinha, então, para buscar esse erotismo aí, né, para a vida de vocês e para se conectar com o corpo, ok? A Elite falou de ficar baixo de novo, ainda tá baixo o áudio, como é que tá? Não mexi em absolutamente nada. Deixa eu ver aqui. Voltou, não voltou? Quem puder me dar um feedback. 3 meninas, boa noite. Pessoal aí, a equipe da loja, né? 3 meninas. Equipe, seja bem-vinda. Helena também, boa noite, seja bem-vinda. O áudio tá ok, gente? Eu vou deixar para vocês depois essa live gravada, provavelmente... tá oscilando. Tá bom, Cata, obrigada. Eu vou também depois salvar lá no YouTube, né? Porque a princípio era para ser lá a nossa live, mas por problemas técnicos não aconteceu por lá. Depois eu vou salvar lá também. E já deixo o convite para a live de amanhã, no mesmo horário, às 20 horas e 30 minutos, para a gente conversar sobre comunicação, né? É justamente como o pessoal brinca, né? Segue o fio. A gente precisa se conhecer primeiro, identificar pensamentos, sentimentos, conhecer o corpo,
entender o que é erótico para cada pessoa, para depois conseguir comunicar isso para a parceria e ter um impacto satisfatório na relação sexual. Mas a gente começa pela comunicação, às vezes você não sabe nem o que você sente, nem se é confortável, se é desconfortável, nem o que você quer em termos de erotismo, em termos de toques. Então, como comunicar algo que eu ainda não sei? Então, é importante primeiro a gente ir desenvolvendo o autoconhecimento, estimulando o erotismo e depois treinando, claro, a comunicação, né? Fazendo essa troca com a parceria, ok? Liliane, muito bem-vinda. Amanhã eu vou tentar lá pelo YouTube novamente, tá? Que eu acho importante também estar lá nesse espaço, mas também estarei por aqui. Então, se você quiser conferir por aqui, tem as duas opções, aqui no Insta ou no YouTube, lá no canal do YouTube, ok? Depois deixo o link aqui para vocês. Algum comentário, gente, perguntas, foi muito legal poder estar com vocês e ver os comentários de vocês também. E poder trazer esse assunto para a pauta, né? Porque realmente, como eu vejo muito isso, a gente fica na lógica do trabalho, a gente é muito reforçado ao trabalho, né? Se dedicar ao trabalho e pouco aos relacionamentos, à vida sexual, né? Há momentos de prazer e lazer que são tão importantes para a qualidade de vida. Então, não tinha como não trazer esse tema aqui para vocês, ok? Certo? Então, se depois quiserem me enviar alguma pergunta ou comentário pelo direct, porque eu sei que nem todo mundo se sente à vontade para enviar por aqui, tudo bem, eu respondo por lá, ok? Enviem e espero vocês amanhã às 20h30. Um grande beijo e vem comigo!